Curso de PHP, aula 29. Exibindo e alterando o registro de uma tarefa do projeto. Então, agora, o nosso projeto vai ter dois planos, tá? O que significa esse termo dois planos? O plano que nós já fizemos, mostrar as tarefas, mais um segundo plano, que é o quê? Mostrar o detalhe da tarefa, mostrar funcionalidades, que não vai ser só alteração, nós vamos ter inclusão de novo registro, né? Então, nós vamos ter o plano do projeto e plano de funcionalidades de cada contexto do projeto. Tá ok? Nós vamos depois corrigir isso daqui, tá? Bem, o que ocorre aqui? Nós, usando o mesmo roteiro que utilizamos em projeto, aquelas etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, com uma ligeira modificação, lembram disso aqui? Porque essa parte do roteiro aqui é quase sempre constante. Definições iniciais, conexão ao banco, construção do SQL. É esta parte aqui que varia, tá? Então, vocês já devem ter percebido que é o quê? Essa parte aqui, né? Nós mostramos, né, um conteúdo. Para mostrar, precisamos trazer os campos. Para trazer os campos, precisamos ler um registro. Para ler um registro, precisamos fazer a seleção desse registro com algum SQL. Para utilizar SQL, precisamos de fazer uma conexão. Tá bom? Então, essas três primeiras etapas, né, nós viemos caminhando ao contrário, eu falei ao contrário, né? Até chegar à conexão. Então, a fase conexão, né? Não, inicialização de variáveis, conexão e seleção de registros vai ser sempre constante. E notem que nós estamos mostrando aqui em formato HTML e num window open, tá? Esse aqui é o window open do JavaScript. Para fazer um bom projeto PHP, você precisa, obviamente, saber HTML, né? E utilizar funcionalidades JavaScript, que aí ele fica perfeito, tá bom? Então, nós vamos ter que trabalhar separado neste programa aí, que lê um registro a partir do seu ID. Aqui em cima está escrito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Claro que o endereço lá em cima é de acordo com a configuração que vocês fizeram no servidor IS de vocês, tá? Vocês sabem onde está a raiz dos seus documentos. Então, vamos mostrar aqui, né, onde é dado o ID. Eu vou ampliar para vocês verem. 40 mesmo, ó. Estão vendo? Nós estamos fornecendo o parâmetro ID, ele vai ser lido dentro do programa e ele vai compor um SQL para trazer o registro cujo ID é igual a 5. Compreenderam o que nós vamos fazer? Agora nós vamos mostrar a script. Bem, aqui está a script, né? Definimos o set de caracteres ISO 8859, né? Como caracteres em português. Vou falar dessas funções aqui depois. Mas as funções em PHP, nós vamos utilizar muitas vezes, vocês vão utilizar em vários programas, elas são declaradas em qualquer ponto do corpo do PHP. É bom que seja mais no início possível, tá? Até antes da explicação da script. Bom, então, utilizando aquela arquitetura que eu falei com vocês, aqueles 3 passos iniciais, definições iniciais, tá? O header, o ISO aqui, para código produzido por PHP. char7 é o ISO, né? Ou seja, a página de codificação
para código lançado já em HTML na página. Essa é a diferença. Tá bom? Bem, aqui nós pegamos os parâmetros, vocês viram isso, vocês vêm vendo isto através das nossas aulas, né? Pegamos o nome, planilha, mas é banco de dados, tá? Pegamos o id, tá? Toda vez que a gente quiser pegar parâmetros, é assim. E a gente dá o nome dele, underline get no programa com uma convenção nossa. Conectamos ao banco de dados, eu simplesmente importei esse trecho, tá? Conectamos ao ProjectsDB, mas podemos fazer de acordo com o parâmetro planilha que a pessoa dá, tá? Se vocês quiserem fazer, já está tudo pronto para isso. Então, aqui está a sentença SQL, ó. Vocês precisam, para fazer aplicações em PHP, vocês precisam conhecer o PHP, o SQL, o HTML, o CSS3, que é estilo, e JavaScript. Aí a sua aplicação fica uma beleza, tá? Nós precisamos do PHP, ou de ASP, ou de JSP para ler banco de dados, tá? Eles é que têm os comandos para leitura de dados. Bem, então, a gente seleciona daquela tabela task o registro cujo id é aquele, e como ele é autonumeração, ele não se repete, né? É o id get, ou seja, o parâmetro pego da URL. A URL é construída assim. Este aqui é o parâmetro lido lá do id, tá? No $getId, transformado numa variável interna para ficar mais tranquilo para nós, tá? Bom, então eu li o id. Vou tirar esses exemplos aqui, não precisamos mais disso, tá? Depois vou dar o nome dessa script que lê um registro, já está em lê uma task SQLite 3, já está na versão 3. Eu não vou ficar chovendo molhado, mostrando a primeira que faz a conexão, a segunda que faz o SQL, não vou chovendo molhado com vocês não. Já vou mostrar essa versão pronta. Bem, então ele dá um prepare no SQL, pega o resultado executando, tá? Bem, nós estamos com a tabela na mão, mas precisamos ler um registro. É o único, é o primeiro, tá certo? Então, nós precisamos desse fetch, senão ele lê, ele fica com um begin of file. E o begin of file, todos os conteúdos estão em branco, tá certo? Por isso que nós precisamos ler um registro. No outro que lia todos, isso aqui estava dentro do while. Bem, agora nós fazemos corpo HTML. Isso aqui é uma novidade para vocês, tá? Nós podemos ter uma sucessão de corpo PHP, estão vendo? Está fechando aqui no interrogação. Ele foi aberto com interrogação PHP, fechado com interrogação sinal de maior, tá? Aí nós apresentamos uma tela formatada, aqui é conhecimento de vocês do HTML, tá? Aí vocês vão na playlist HTML para aprender. Exibimos aquele formulário cuja ação vai ser esta script PHP que nós daremos na próxima aula, tá? Vamos devagar. Bem, aí ele exibe os registros. Basta você formatar um HTML e na hora do value de cada input, de cada campo, eu interrompo, entro em contexto PHP e dou eco para garantir em int, em inteiro, para ele ficar ajustado à direita, né? No row, ou seja, na coluna cujo nome, de acordo com o esquema da tabela, é id. Aqui, mesma coisa para tarefa, tá? Mesma coisa para o membro. E o membro, nós temos que fazer essa conversão, que ele vem do banco de dados em UTF-8, eu tenho que converter para ISO 8859. Tenham esse cuidado
para campos que podem levar acento, que não tem simplesmente nome de categoria, tipos, sem acento, tá? Quando tiver acento, usa isso daí. MB converte encoding. O primeiro parâmetro é aquilo que vai ser convertido. O segundo parâmetro é para qual página de código vai ser convertido. E o terceiro parâmetro é qual página de código é a original. Tá bom? Aí nós apresentamos as datas. Então, agora é uma outra novela. Todas as datas vêm invertidas, como vocês viram lá no exemplo, em uma das etapas de leitura, né? Elas vêm ano, tracinho ou barra, mês, tracinho ou barra, dia, né? Ou seja, o formato de gravação em banco de dados que facilita a ordenação, ano, mês e dia, tá? Então, nós temos que utilizar essa função DT em vitraço que nós fizemos, tá? Então, vamos nela. Essa aqui inverte uma normal, bota barras e tal. DT em vitraço, nosso objetivo é, pega isso aqui. O que é isso aqui? É o ano, tá? Eu estou garantindo que ele vai ter traço e não barra, senão a gravação dá errado. Mesma coisa, eu pego a data, veio o campo input, vem invertida também, graças a Deus. O HTML agora pega as datas do calendário, tá? Vamos ver uma aqui, ó. Pega a data de calendário, aqui está mostrando assim, mas internamente, tá? Ele vai gravar em formato invertido, tá ok? Então, como vem isso daqui internamente, pode estar com barra, eu tenho que tomar o cuidado, né, de substituir por tracinhos, tá bom? Isso aqui me garante. Positivo? Se vocês quiserem ver internamente como que essa data é apresentada lá dentro, basta inspecionar o código. Ele vem separado, ó. Vejam internamente, ó. O exibido é a data em formato português que nós compreendemos, dia, mês e ano. Só que internamente, olha o que ele está armazenando. Está armazenando ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Positivo? Então, com esta função DT em vitraço, eu garanto a separação com traço. Tá certo? Se por um acaso, né, por um acaso o navegador colocar barras, tá? Eu tenho que garantir. Em informática você garante até se um valor você está prevendo entre 1 e 8, tá? Você faz o teste dentro do programa. Tá? A sua janelinha só exibe de 1 a 8, mas você faz o teste, tá? Porque tudo pode acontecer, tá bom? Bem, então fizemos isso para a data inicial e para a data final. Beleza, tá? E aqui já está funcionando. Vamos alterar o registro 5, é a tarefa 5, né? Para o final 19, por exemplo. Vamos dar o alterar. Ele mostra o comando update, tá? Vou explicar isso na próxima aula. Eu estou apenas mostrando para vocês, né, que o registro vai ser alterado, tá certo? Então vejam bem, vou dar um F5 aqui e vocês vão ver a barrinha da tarefa 5 alterada, ó. Colocou o final no dia 19. Querem conferir? Olha lá. Vai do dia 13 até o dia 19. Vai ficar extremamente funcionais. Vocês vejam que com poucas aulas nós estamos ficando com um gerenciador de projetos muito bom, tá? Muito bom para o uso do dia a dia. Ainda teremos a segunda versão
onde faremos equipes e faremos mais coisas aí dentro, tá? Gerenciar custo e outras coisas. Bem, agora falta explicar como é que eu tenho esse clique aqui, tá? A gente chama esse evento de clique. Como que nós estabelecemos esse clique e provocamos o aparecimento, a chamada dessa URL para ler uma task, né? Não se preocupe, como sempre, eu vou colocar todos os códigos lá no GitHub, separadinho, bonitinho, tá? Bem, isso aqui é feito da seguinte forma. Vamos inspecionar o código aqui. É bem simples, utiliza o HTML e o JavaScript, obviamente. Então, vejam aqui, ó. Nós temos aqui, dentro da div classe bar, ou seja, dentro do contexto da barrinha, tá? Nós temos um evento onClick desta barra, tá? A barra, como qualquer container, se chama container, né? Do HTML, input também é um container, o formulário é um container, ela pode conter eventos, tá? Aqui fica um pouco confuso, mas o evento vem daqui, eu vou colocar em modo HTML aqui para vocês, tá? E vou ampliar na nossa página de apresentação lá. Tá? Então, vejam bem. Vou abrir espaço aqui e colocar esse código aqui, tá? Até aqui, até onClick, é coisa normal do div. Estão vendo? Eu vou aumentar tudo. Tá certo? Bem, então aqui dentro, ó, div, classe bar, style, cursor, isso tudo é o estilo da barra. Foi construído pelo programa lá. Lembram? Nós discutimos a altura, a largura dela, cor de fundo e tal. Vamos nos concentrar aqui em onClick, no evento. Tá certo? Então, agora eu vou ampliar apenas essa parte aqui. Mais ainda. Tá? Ele vem até aqui, o fechamento dessa aspa. Tá bom? Então, agora está bem grandão, né? Então, tá lá. No onClick, nós vamos abrir aquela janelinha. Isso é uma instrução de JavaScript, tá? Então, por isso que eu falei. Para mexer com o PHP, vocês têm que dominar PHP, HTML, estão vendo? As formatações gráficas são feitas com HTML. Div, input, form, essas coisas todas. E o JavaScript por causa dos eventos. Tá? Os eventos disparam comandos JavaScript. Compreenderam? Então, o comando JavaScript window open tem 3 parâmetros. Tá? O primeiro é o primeiro é o nome do PHP que vai ser disparado. A nossa script lê uma task SQLite3.php com o id igual a 7. Isso aqui também entra na dança. Tá? Certo? Bom, o segundo parâmetro do window open seria um nome de janela para você depois referir no meio do código, tá? Para fechar, por exemplo, tá? Um nome qualquer para ela. Não pusemos nada, tá? Ele substituiria o nome do PHP aqui. Nós não queremos isso, queremos que vocês vejam. E o terceiro parâmetro são flags, né? Ou seja, instruções você dá para a janelinha, se certas coisas vão aparecer ou não, a largura e a altura. Correto?
Por isso que aquela janelinha aparece aqui, ó, 400 por 400. Se a gente quiser estender, a gente aumenta ali no código, tá? Mas lá na geração, tá? Positivo? Porque foi gerado um window open no meio do onClick lá, tá? No programa principal, Letask SQLite 7. Positivo? Então, isso aí é que abriu a janelinha. Então, vamos ao Letask SQLite 7 para ver, né, como que foi feita a geração da barrinha para incluir isso. Tá bom? Está no nosso loop lá, ó. Olha que loop doidão. Eu até mostrei o local que foi modificado. Tá bom? Então, vamos ver esse código em detalhes aqui. Bem, então, vejamos aqui no código como foi feita a geração. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu parti os pedaços da div. Então, quem faz a div são essas 3 linhas aqui. Eu parti para quê? Para que eu pudesse explicar o evento onClick sendo gerado lá dentro da barra. Estão vendo? Eu escrevi, window open, botei uma barra invertida antes da aspa, para que não fosse encarado como a mesma aspa de delimitação aqui de conteúdo, tá certo? Concatenei o id que está sendo lido. Qual id está sendo lido? No meio da leitura, ó, nós pegamos o id, é o row índice id, tá certo? Data inicial, converti em start to time aqui, tudo bonitinho, tá? Então, aqui nós geramos ele. A script é fixa, cuidado se vocês fizerem novas versões. Interrompo no id, acrescento a variável id, tá? Concateno com os 2 apóstrofos, aqui, ó. E defino aqueles parâmetros, né? Largura e altura aí da nossa janelinha. Então, vamos aumentar mais um pouco, porque nós vimos que o width não deu e que a altura também não deu. Tá? Gravamos, vamos lá e ver se aumentou a janela. Ah, nós temos que dar um Ctrl F5. Obviamente, o código foi alterado. Tá? O código foi alterado. Então, agora a janela está maior, todo o conteúdo aparece. Positivo? Então, na próxima aula, nós vamos explicar o comando disparado pelo alterar aqui, que é o upd, tá? Ele já está lá no GitHub, mas cuidado, que muita coisa que está lá, aqui depois da aula, eu altero. Vocês veem que eu faço alterações, coisas para ficar mais claro o código, tá? Então, só peguem após os dias das aulas. Positivo? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim aqui da nossa aula 29.